por que seguir a Cristo? Por quê? Maçã Entrevistas, conhecimento em um só lugar. Essa é uma pergunta que, dentre outras que eu vou fazer mais direta a esse meu convidado, que ele é pastor evangélico, que é o Rubens de Jesus. Então vamos lá, o meu convidado é, como eu disse, o pastor Rubens de Jesus. Seja bem-vindo, Rubens. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo Maçã? Boa noite a Ah, todos, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Estou aqui nessa programação belíssima, o nosso amigo e irmão Massa. ok. Então vamos direto ao ponto. Ô Rubens, vamos lá. É uma pergunta direta aqui, viu? Há quanto tempo você é pastor? Ou se eu posso fazer a pergunta assim, quando foi que você aceitou Jesus? Pode ser assim. Eu fui criado no Evangelho, né? Ah, Minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico. A gente se criou todos nós dentro de um ministério da Assembleia de Deus. No ocorrer do tempo, a juventude chega e as curiosidades da vida também chegam. os Me prazeres da afastei, carne, né? Vamos falar assim? bem, me Vamos lá. afastei do círculo religioso, Ah, da questão do ministério. Passei um período, 18 anos, afastado do evangelho. E há mais ou menos, há quase 15 anos, eu me retornei para o evangelho. E eis-me aqui para fazer a obra. certo. Rubens, E há então, 4 anos, veio o chamado, né, a confirmação do chamado de pastorear vidas, qual eu já fazia isso há mais de um período antes de ser consagrado, porque a gente passou por um crivo dentro do ministério, como cooperador, como obreiro, como diácono, e depois como evangelista, e depois chegou o chamado para pastoral, para cuidar, acrescentar mais, né, a atividade de cuidar de vidas. é como Cristo falou para Pedro, né? Pesque, você é um pescador de homens, né? Chamou Pedro assim, não foi? Né? Você não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de alma, de homens. De homens. Rubens, e essa fase? Teve algum momento assim bem crucial desse momento em que foi a virada da chave, em que eu vou dar um paralelo aqui semelhante ao Paulo, que ele ficou cego. Teve uma situação assim melindrosa na sua vida em que você enfrentou e aí disse: "Ih, rapaz, o negócio agora é sério." Aconteceu alguma coisa assim? Você tem um relato assim na sua vida com É, isso? no período, Maçã, que eu estava afastado Ah, do Evangelho, né? A gente, dentro da nossa vida, sabe que é um jovem, dentro de uma sociedade, uma cidade festiva, e aí você constitui família, ah, e às vezes as coisas começam a seguir um caminho que é o caminho que não é favorável para a família, né? E entendi. aí eu tenho toda a certeza do mundo que os motivos que eu estava, né, sendo traje, criando uma trajetória de vida não era favorável para minha família, minha esposa, meu filho. E no momento da fragilidade da vida, eu vi que meu casamento, né, os meus objetivos eu estava entregando, jogando fora, melhor dizendo. E aí foi que eu vi a perca do meu casamento, a falta da união da minha família, meu filho, minha esposa. E eu tomei uma decisão, falei, chega, chega, eu vou ter que cuidar da minha esposa, do meu filho. E o evangelho ele foi uma grande ferramenta para parar de beber, parar de ter várias mulheres, deixar a família em casa e sair curtindo dias de festa, de balada. Então eu precisava de um porto seguro para que me fortalecesse a minha vida, para que eu tivesse algo para me fortalecer a não fazer as coisas de errado, que essas coisas estavam
maltratando a minha família, meu filho, minha esposa. E o evangelho ele chegou no momento certo. Ô Rubens, Rubão, né, carinhosamente, como muitos amigos, né, o tratam, né, Rubão, o pastor do povão. Rubão, de fato, você é um pastor e você tem lá jovens. E hoje a conjuntura do mundo, a situação, a cena do mundo é outra, né, a realidade é outra, mas todos os desejos de um jovem, como você já passou e relatou aí que teve um momento que você parou, hoje você tem aqui nesse momento o seu depoimento de encorajamento para que esses jovens, né, que você está tentando, né, trazer para Jesus e enfim, e ensinar eles, esses jovens percebam que você teve também, você foi jovem e você passou por esse período e que você é uma testemunha disso, de que é em vão, é perdido, é uma ilusão, não é isso? É O mundo justamente que se isso. apresenta aí. A Bíblia é uma grande bússola para a humanidade. E uma bússola para dar direcionamento ao homem a seguir uma trajetória positiva na sua vida. Qual essa bússola vai te caminhar para um projeto de vida que vai agradar o Criador do universo. E a religião, o evangelho, ele é uma ferramenta, é um cajado, é uma ferramenta que vai lhe dar instrumento para que você possa desvincular seus maus pensamentos das coisas que te levam à perdição. Uma das coisas que hoje destrói muito o casamento é o alcoolismo. Uma das coisas que destrói famílias é as drogas. Uma das coisas que leva à destruição do homem é a prostituição. Então, hoje, o evangelho ele é uma ferramenta que vai fazer você se desvencilhar de todos esses trajetos que traz uma destruição para esse grande universo de homens, mulheres, juventude, e os homens mais maduros também se deixam se levar, que a gente dizemos muito com facilidade, que são os prazeres da carne. Verdade. Eu citei aqui os jovens, mas também homens adultos e mulheres adultas, né? Então, tá todo mundo aí querendo buscar o seu bel prazer a todo custo e tem um preço que se paga por isso. Muitos jovens já foram, né, Rubens? E lidando com esses jovens, Rubens, aí a pergunta que não quer calar, no seu caso, foi pela dor ou pelo amor? Rapaz, é o tipo da coisa. Eu costumo dizer que no momento da fragilidade da minha vida, eu me senti só. Eu posso estar nesse momento falando com vários homens mais novos, da minha idade e mais velhos. E no momento da minha vida eu me senti só, com milhares de amigos, muitos camaradas, mas no momento que eu vi que eu ia perder um, algo muito importante, que eu batalhei tanto na minha vida para ter um casamento, para ter um filho, para ter uma família. E eu mesmo estava destruído. É a mesma coisa se um pai dá um brinquedo no final de ano ao filho, e o filho, após receber o brinquedo, pega um martelo e destrói. É isso que está acontecendo. Então, nesse momento, eu vi que eu estava destruindo algo que Deus me deu. E quem estava destruindo era eu mesmo, não era o inimigo. Então, bateu o desespero, bateu a angústia, bateu aquela sensação de empoderamento. E você faz tanta coisa e você não consegue restaurar. Então, eu posso me considerar que eu fui pela dor. Eu fui Foi pela dor pela dor, porque né? é você sentir que você destruiu algo que Deus lhe deu. E naquele momento depende somente de você para restaurar. Colar peças por peças, unidade por unidade, e você fazer aquele quebra-cabeça. Você reconstituir. O evangelho foi uma ferramenta adequada para mim fazer, colar peça por peça, estabelecer a confiança dos meus familiares, estabelecer a confiança e o amor do meu filho, estabelecer a confiança
e o carinho, o amor da minha esposa. Você sabe que quando você casa, você faz sua mulher sofrer, você não faz somente ela sofrer. Você faz os filhos, você faz os cunhados, as cunhadas, a sogra, o sogro, né? Você perde o respeito na vizinhança, porque você se torna aquele cara que não valoriza a sua família, e aí você é um recomeço, né? E para mim recomeçar um processo desse foi muito doloroso para mim, porque eu costumo brincar, mas tinha dia que eu estava até buscando a Deus e ninguém acredita, ninguém acreditava. Aquele negócio que você sai do trabalho, você vai para o monte orar, se rasgar mesmo, chorar, pedir perdão a Deus primeiramente, pedir a Deus força, garra para você suportar os desejos da carne, chegar em casa, a mulher perguntando, você estava onde? Estava no monte, era com quem? Que hora? Aquelas perguntas assim meio desconfiada, né? Aí vem dar um beijinho, dar aquela fungadazinha, ver se você tava bebendo mesmo em algum lugar. E aí, meu irmão, para reconstruir esse negócio deu um trabalho, mas graças a Deus nós superamos e estamos aqui, de pé. Ô Rubens, você pontuou aí algo realmente que eu acho que também é um desafio para os jovens, né? Porque assim, quando a gente fala em homens maduros, ele já tem uma trajetória, ele já sabe um pouco da vida. Mas essa juventude aí, né? Essa galera aí, com essa cena que a gente está vivendo aí hoje da música, da arte, de tudo, que envolve a juventude. E eles são realmente presas fáceis, são reféns, né? Porque tá em todo lugar. Os jogos, tá na coisa de que a gente foi jovem, a gente sabe disso, de ser aceito de uma turma e esses desafios, né? E aí eu te pergunto, você tem experiência, relatos de jovens de desabafarem com você que está difícil, que não está conseguindo, que tal, esses tipos de, de procura a você, um jovem, enfim, sobre isso, te pedindo uma ajuda, um amparo, uma dica? Você tem um relato sobre isso? Hoje é normal, hoje os casamentos precocemente, né? Hoje um menino de 18 anos, 19 anos, tá namorando uma menina, daqui a pouco, da noite pro dia, se noiva. Eles criam noivados que o pai e a mãe já se bate na rua, já vê os dois com aliança. E aí o ato sexual chegou cedo para muitos jovens. Eu acredito que a gente agora, que temos um pouco mais de 40, 50 anos, 45, 47, 50, 55, o ato sexual chegou um pouco tarde, né? E os jovens hoje com É. 13, 14 anos já têm a vida sexual. E aí o que acontece? Aí se apega, se apaixona, vai, pá. Mas eles querem se casar, mas não querem se comprometer com vida de casado. Uma vida de solteiro é uma coisa, uma vida de casado é outra. Então tem muito jovem que, vou falar assim, jovens, garotos de 25 anos, se casam, mas quer ter uma vida aberta como se fosse uma vida de solteiro. Quer ir para balada, quer ir para o happy hour, quer sair do trabalho, quer tomar uma cervejinha na porta da faculdade, do trabalho, quer dar um rolê, quando dá meia-noite, quer ir para casa, 2 da manhã no outro dia. E Não não dá sabendo ele, satisfação, né? Não quer dar satisfação, né? não quer dar satisfação. Olha, vou parar ali. Para os questionamentos. A paternidade precoce, né? Hoje, menino de 17 anos já são pai. 16 anos já são pai. Meninas de 14 anos já são mãe. E aí se Qual a esquece madureza nisso, né? Para passar conhecimento, né? que aquele bebê ali é de carne e osso, não é? De carne e osso. Não é rebote, né? Que falam, né? Não é É, boneco. E se esquece também que toda a família precisa de uma fonte de sustento. Quem trabalha para dar comida, e essas coisas sempre sobrecarrega aos pais, que são os avós. Então, hoje, jovens me procuram, pô, pastor, tu quer parar de fumar maconha, eu quero parar de fumar maconha, mas não consigo, eu estou estressado. Eu falo, rapaz, tenha calma, vamos por aqui, vamos fazer aquilo outro. Aí tem uma menina, pastor, minha vida é do paredão. Eu falei, mas agora existe um paredinho dentro de casa, que é um filho, que é
que é o casamento, né? Que vá curtir sua festa, mas seja uma festa que seja adequada para o seu filho e seu marido, minha filha, né? E aí existem outras questões, né? Além do alcoolismo, da droga, porque o casamento chega, mas chega para eles precocemente, né? Se juntam, né? Como diz, né? A Bíblia diz que fornicação, né? Mas eles vão se amigando. Tenho 2 anos de casado, cada vocês em casamento. Vamos parar para acertar isso aqui, vocês querem isso mesmo. E aí, muitos já vêm com maus costumes de família, aí vem bebendo. Então, muitos também querem conserto, aí vem para a igreja, e aí tenta, luta, e tem que ter essa paciência, né? Tem que ter essa paciência que a transformação não é da noite para o dia. A metamorfose é como se for do lagarto para a borboleta. Tem que ter um processo. E aí, Leva calma, vai tempo, né, passar. Roberto? Tem que ter paciência. Aí, vigia, né? Vai orar. E a gente tenta, né? A gente Conduzir. sabe, a gente sabe que os prazeres da carne, os deleites, enfim, né? O sexo é maravilhoso, mas nessa idade que nós passamos por essa idade, a gente sabe os perigos, né? Uma doença transmissiva, ou um filho fora de um casamento, ou um filho na sequência de mais de uma mulher, ou mais de um homem, aí, né? E o cara tem 3, 4, 5 filhos com moças diferentes, ou a mulher também, a moça, e fica naquela coisa, e aí desconfigura né, a estrutura familiar. O Rubens, o tema de hoje, eu te convidei para essa entrevista e era para. Estamos falando sobre isso, né? Por que seguir a Cristo? E aqui tem uma cola aqui, estou no meu computador aqui, tem uma constatação aqui, diz assim: olha, eu vou ler aqui, ó. O significado, né? Seguir a Cristo significa se esforçar para ser como Ele. Aí diz, ele sempre obedeceu ao seu pai, o Cristo, né? Então, é isso que devemos nos esforçar para fazer, imitar a Cristo, não é isso? E essa é uma missão que você vem na sua trajetória aí, de procurar ser um exemplo, né? Como você falou, para a esposa, para o filho, para a comunidade, e ter autoridade, vamos dizer assim, de aconselhar o seu rebanho, os jovens e os idosos, e todo o pessoal que faz parte da sua, da sua congregação, da sua igreja, não é isso? Bem, isso. Ó, Marcelo, preste atenção. Eu tenho uma opinião muito formada. Por que servir a Deus? Existem Vamos muitos lá. pastores que pregam, dizendo assim, ó, tem que servir a Deus para ir para o céu. Então o cabra vai lá, o cidadão, a cidadã, só vai para a igreja para ir para o céu. Mas não se esquece que sua É casa uma proveu moeda o de Pai Nosso. troca? Moeda de troca? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ah, vou servir a Deus porque eu tenho que ir para o céu. Pronto. O meu céu tem que ser a minha casa. O meu primeiro céu tem que ser o meu lar. Depois vem meu trabalho, minha vida profissional, não é isso? Vem a comunhão que eu tenho com as pessoas que me cercam. As pessoas têm que se sentir em paz comigo. Então, e muitos estão na igreja só para ir para o céu, mas não trabalham um cavalo, um animal, no trabalho, com a família. A gente assistiu agora, no jornal, um pastor discutindo com a jovem numa lanchonete. Imagine. Aí grita lá que não tem pecado, tira a primeira pedra. Pô, ali foi um caso isolado. Ali foi um caso isolado. Tem que ter muito cuidado, fazer ignorância com as pessoas e botar culpa e buscar justificativa em versículos bíblicos. Aí depois diz lá que foi um cara que apertou ele para ele pedir perdão. Esse perdão foi de consciência pura, porque se fosse no momento, o Espírito Santo que habita na gente, automaticamente corrige. Peça perdão a ela. Na hora. Na hora, rapaz. Então, servir a Deus para quê mesmo? Vamos fazer essa pergunta para esse povo. Servir a Deus para ser um cidadão de bem. Servir a Deus para buscar paz, equilíbrio para sua família. Servir a Deus para se desviciar das drogas,
do alcoolismo, da prostituição. Servir a Deus para poder ser um melhor cidadão, uma pessoa boa, que muitas pessoas também não precisam nem se vincular a evangelho para ser tudo isso. Então, eu sirvo a Deus, que eu acredito que eu estou fazendo um grande estágio na vida. O meu estágio para ir para o céu é aqui. Depois que eu fechar esses olhos, aí vai se pesar na balança. Quem foi Rubens? No livro de Apocalipse diz lá que naquele grande dia haverá uma grande balança que irá pesar os bons e os maus. Bom, acabou, tá por aí. Aí o cara tá na igreja, servindo a Deus, vai pro céu e tá se comportando, tentando queimar o filme da amiga do trabalho, tentando muitas coisas que não agradam o coração de Deus. Então, automaticamente, eu, pastor Rubens de Jesus, sirvo a Deus para me desvencilhar das coisas que não agradam a Cristo. Se olhar o exemplo de Cristo, Marcelo, nós só temos a obra de Cristo na Terra em 3 anos. Jesus viveu 33 anos, 30 anos quieto. Em 3 anos resolve a vida da humanidade. E aí? Em 3 anos ele sai na rua curando, libertando, porque chegou a idade adulta da cultura judaica. Mas em 30 anos ele só obedecendo a voz do Pai. Faça por aqui, faça por cá. Então, primeiramente, servir a Deus porque eu preciso mostrar para a sociedade que existe um grande instrumento de restauração de vida, de caráter, de conduta, de postura. É o Evangelho. É o Evangelho. Então, se você hoje está na igreja, minha irmã, só para ir para o céu, e cá aqui na terra está botando para quebrar nos outros, levantando picuinha com contenda, e não tem a sensibilidade do amor de Cristo, ajudar as pessoas, dar uma palavra de conforto, entendeu? Ter etnia no trabalho, tinha na igreja mesmo. Quantas pessoas hoje só vão para a igreja, liga o ar-condicionado do seu carro, suspende o vidro, vai para a sua casa, não abaixa o vidro para olhar para as marquises, não quer se envolver em obra social, que acha que isso não é ministério. E Jesus fez o quê? Jesus deu comida a quem? Jesus cuidou de quem mesmo? Então hoje tem um servir de Deus por aí, meu irmão, totalmente ao contrário do que Cristo, em 3 anos, nos ensinou no seu ministério. Então, eu sirvo a Deus para me mostrar para a sociedade que existe um Deus, um Criador que faz mudança na vida das pessoas. Não adiantava eu retornar para o Evangelho e continuar um homem prepotente, um homem que só pensava em si mesmo, que tanto faz, tanto fez. Se o mundo pega fogo, é melhor que o mar pegue fogo para comer peixe frito. Não se importam com a dor das pessoas. Hoje mesmo eu recebi 2 ligações. Eu tive que parar meu carro na BR, me atrasei até um pouco para chegar em casa, porque tem um rapaz na regulação médica que a sua cabeça está cheio de insetos, morotó. Um câncer maligno comendo um couro cabeludo do rapaz todo. E aí pegaram, fizeram alguns procedimentos médicos no rapaz e a família me ligou. Eu sou a última porta. Me ligou, pastor, me ajude, eu faço uma oração. Eu falei, calma, vou orar aqui agora. Parei o carro no encostamento. Que não é de costume eu fazer isso. Mas quando eu estou conduzindo o carro, para não estar no telefone tratando disso, eu prefiro encostar no carro no acostamento, fazer uma oração, explicar à família que a gente vai tentar ver intermédio. Isso tem sensibilidade, rapaz. Tem sensibilidade. Então hoje, muita gente está servindo a Deus aí, no famoso céu, querendo comprar um lote de 200 metros quadrados no céu e se esquecer que Deus não deu essa terra para a gente cuidar dela, amar ela e ser
instrumento de restauração e mudança na vida das pessoas aqui. Então, o meu papel hoje de servir a Deus, que Deus use minha vida como um instrumento para cuidar de vidas aqui na Terra. O céu será uma consequência do que eu fizer, do que eu me suportar, a tentação, um calor terrível, e dá vontade de fazer muita coisa, e a carne ressuscita, e a gente tem que repreender, dizer, não, isso aqui não me pertence mais, porque o evangelho se chama renúncia. E para servir a Deus, você tem que renunciar até de você mesmo. Então, o céu será uma consequência para a vida do pastor Rubens. Se eu chegar no céu, Marcelo, e me encontrar com você, a gente vai dizer, conseguimos chegar até aqui, né? Passamos por um estágio lá e conseguimos Maravilha. chegar até aqui. É isso que é a mensagem de Cristo. Entendeu? Então, servir a Deus, gente, vamos servir para cuidar de vida, cuidar de pessoas, cuidar da nossa família, né? Trazer algo que Cristo trouxe. Tava lá a mulher lá, uma prostituta, e aí Jesus pega, conversa, não, se você beber desta água, nunca mais você terá sede. Deu uma esperança a ela. Aí a outra vem lá pra cá, nego xingando, e mete pedra na cabeça, e traiu, adultério. Calma. Jesus poderia escrever a história daquela mulher em um papel, em um caderno, fazer anotações. Escreveu foi na areia. E depois que ele escreveu tudo, ele apagou e disse assim, ó, quem tiver pecado aí, ó. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus falou disso com ela do lado dela. A Bíblia diz que Jesus estava do lado daquela mulher. Então, poderia algumas pedras pegar também Jesus, né? Mas Jesus tinha confiança que todos nós somos pecadores. E temos que lutar todos os dias, nem para julgar as pessoas e nem para cometer algo para ser julgado. Então, você vê Jesus, é isso, cuidar de vidas, cuidar de pessoas e buscar o máximo de ser uma referência positiva na luz junto com Jesus. Que maravilha. Pastor Rubens de Jesus, o Rubão, pastor do povão. Eu quero te agradecer por essa participação, viu, meu querido? Fico muito, muito satisfeito com as informações que você me passou. Eu acredito que todos que estão assistindo esse podcast, acredito que sim. Deixa você que está assistindo aí, por gentileza, deixa um comentário aí, ou elogie ou critique o nosso colega aqui, enfim, faz parte da vida. Mas essa é uma resposta plausível. Por que seguir a Cristo, né? E cada um faça suas considerações sobre isso e leve a sério isso. Eu quero te agradecer, meu querido. A gente já se conhece de longas datas. Você tem um trabalho social, além de pastor, você tem um trabalho social na comunidade daqui da cidade de Salvador, em Cajazeiras, e as pessoas te acham lá no seu Instagram, né, para ter mais detalhes sobre, mas vamos colocar aqui na descrição, quem quiser conhecer mais o trabalho desse grande homem aí, o Rubens de Jesus, tá bom? Mas cita aí o seu Instagram, diga aí, seu Instagram qual é? Nós temos o Rubens de Jesus 13. Esse é o Instagram do pastor. Sim. Lá tem várias postagens de algumas atividades, mas tem o Instagram do nosso projeto social, que é Casa Própria. O Instagram é Casa Própria. Ok. E aproveitando, já deixando aqui o convite para uma outra próxima entrevista, e aí sim, nessa entrevista, a gente aborda temas mais voltados aí para o social e o seu engajamento social e político, por que não dizer. Fico aqui e muito grato, essa é uma estreia do Maçã Entrevista, na sua nova temporada, tá bom? E você conheça esse canal aqui, que é o Play TV, e no Play TV tem esse programa aqui, que é o Maçã Entrevista, e tem o Na Moral, e tem também o Flash News. São propostas boas, e você que quer dar um apoio, que quer participar também, que quer fortalecer isso aqui, seja bem-vindo. Vai estar aqui a descrição, na descrição desse vídeo aqui, vai estar os contatos que você pode falar com a gente. Já deixando aqui um abraço, nossos agradecimentos a 2 apoiadores fortes aqui com a Play TV, que é a Ed Soluções e a RGMnet. Fica aqui um grande abraço para esses apoiadores, e você que quer também somar, chegue,
se aproximem da gente. Rubens, sem mais, meu irmão, te agradecer suas considerações finais e o convite já estendido aqui para a próxima participação. Tamo junto. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção, a oportunidade que tu me proporcionou esta noite para me falar um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a vida. Às vezes as pessoas acham que o pastor ele é o super-homem, é o cara Inquebrável. indestrutível, inquebrável, né? Ia falar inelegível, inquebrável, né? O cara que não tem defeito, não tem falha, o cara que não sente vontade. Se eu pegar agora um pastor, esse dia que não calou dentro de tomar uma cerveja, ele é mentiroso. Só se ele veio totalmente afastado de que nunca tomou uma cerveja. A gente sabe que a gente não pode estar do mundo do vinho, não pode se embriagar para não passar um nível de vergonha. Isso são as renúncias que nós, pastores, passamos todos os dias. Né? Às vezes vê a meninazinha de lá para cá com short meio apertado. Não, peraí. Meus olhos não podem estar se vinculando com essas coisas. Então, o pastor passa também por tentações da vida, né? Mas eu quero falar nessa consideração final para você, meu amigo, que é casado, você, minha amiga, que é casada. Você tem um vício na sua vida e você não consegue se desvencilhar desse vício. Você que vem lutando para restaurar seu casamento, restaurar sua comunhão com seus irmãos, restaurar sua comunhão na sociedade. Você que veio em situações diversas, vocês que veio de uma sociedade, de um patamar da sociedade controlada, vamos dizer assim, mas tem um defeito, tem uma falha. E você sabe que você tem uma falha. Você sabe que tem algo que você não consegue sozinho se libertar disso aí. Vou te mostrar, vou te apresentar um grande instrumento que se chama o Evangelho. O Evangelho vai tirar você dessa zona de perigo que você está passando, que está te levando à destruição, que está tirando você do caminho de casa, levando depois de um dia de trabalho para uma roda de amigos e gastar até o seu pouco salário que você tem, que você não consegue largar do vício do jogo. Muitos homens lutam contra isso, casa de apostas. Muitos homens lutam contra as casas de prostituição. Muitos homens lutam de muitas coisas que ele sabe que está fazendo algo que não está agradando o coração de Deus e nem tampouco fazendo a unificação da sua família. Isso serve também para as mulheres, que muitos também vêm cercadas de vícios, cercadas de defeitos, e sabe que está fazendo coisa errada e não tem força para largar. Vou te apresentar a cada um de vocês um ser que vai mudar a sua vida, se chama Jesus. Não queira ser um religioso, seja servo. Se coloque no papel de servir a Ele, de fazer a vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade de Cristo é muito boa, agradável e perfeita. Então, se você não quer ir para a igreja nenhuma, busque Ele dentro de sua casa e peça a Ele força, fé, para você mudar esse ritmo de vida que não está agradando a sua família, nem tampouco a Deus. Então, eu te apresento um Cristo com poder magnífico para mudar todos os seus maus pensamentos. A Bíblia diz que se seus pensamentos são ruins, seus dias serão péssimos. Então, vai mudar seu pensamento, vai mudar sua trajetória de vida e vai lhe dar luz, que nós precisamos dessa luz maravilhosa que é o próprio Jesus. Então, convido todos vocês. Muitos são os crentes de televisão. Assiste televisão. Continue assistindo seus programas de televisão. Se for de manhã, se for de madrugada, mas continue se alimentando de coisas boas, maravilhosas. E se você tiver um pouquinho mais de força, vá até a igreja mais próxima da sua casa. Não faça vínculo com pastor, nem com pastora, nem com bispo, nem com bispa, nem com apóstolo, com ninguém. Crie um vínculo com Cristo. Faça uma aliança com Ele, que Ele vai lhe dar força e determinação para mudar
a trajetória da sua vida. Porque assim um dia eu cheguei lá num bagaço e pedi a ele que ele me desse força para suportar todos os desejos que estavam destruindo a minha vida e o meu casamento e a minha família. Ele me fortaleceu e tem me fortalecido até o dia de hoje. Cristo é o caminho, a verdade e a vida para modificar toda essa sociedade perversa que lutam, né? Lutam em prol de querer destruir o outro. E se você está com Cristo, ninguém vai conseguir lhe destruir, porque quem está sustentando você de pé se chama Jesus. Creia somente nesse Deus todo maravilhoso, poderoso, que ele vai fortalecer seu espírito, a sua força, e você vai pular todos os dias um obstáculo, porque a Bíblia diz que todo dia basta o seu mal. Assim fiquem minhas palavras de encerramento. É isso. Obrigado, Rubens. Até a próxima. E a você, pega a visão, viu? Valeu, obrigado por tudo. Até o próximo Maçã Entrevista. Um abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão.